altura do Calvário, o Mestre contemplou, olhando o mundo inteiro, que veio para salvar. O cálice tão amargo, ó Pai, posso tomar. Foi lá no Getsemane que isto sucedeu, a cena mais horrenda que o Salvador viveu. Como um cordeiro mudo ao madeiro marchou, após a hora nona, um brado 22 horas. Seu corpo pendurado entre a terra e o céu ficou, no cume do Calvário que tudo consumou. Foi lá no Getsemane que... Boa noite, gente. Que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês nesta sexta-feira, dia 24 de julho de 2026. Estamos aqui para levar até você mais uma live, estar falando um pouquinho da palavra de Deus e orando também juntamente com vocês. Mas vou caminhando sem parar, levo o cantil da água viva neste deserto. Aquele abraço, meus amados irmãos, vocês que estão aí, já estão nos acompanhando. Glórias a Deus, o Eliseu, a Regina, o Marcos, pastor, e o... Tá certo, o Eliseu, a Regina e o pastor Marcos. A paz do Senhor, a paz do Senhor, irmão Eliseu, a paz do Senhor, irmã Regina, a paz do Senhor, pastor Marcos, a paz do Senhor, Deus vos abençoe. Veio saciar, água viva sai do manancial, que é Cristo Redentor. Ela traz dos céus vida eternal e converte o pecador. Dessa água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Água viva. Graças a Deus, meus amados irmãos, o irmão Miro Melo, lá em Santa Helena, está aí nos acompanhando, né, Miro? Deus abençoe o Miro. Amanhã, Miro, estaremos aí fazendo uma visita para o irmão Miro de Melo, lá em Santa Helena. Vamos estar orando contigo aí, pessoalmente, irmão Miro. Pastor Marcos está dizendo a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo. Ele for batizado, terá em Cristo justificação. Hoje a palavra de Deus para nossa meditação está lá no livro de Marcos, no capítulo 5, onde nos fala sobre o endemoniado gadareno. E o tema da nossa meditação é de endemoniado a missionário. Veja o que Jesus faz, Jesus transforma, Jesus liberta, não é mesmo, meus irmãos? Irmão Nelson Fernandes também já está aí. Deus abençoe, irmão Nelson, a irmã Leila, a irmã Rosana. Deus abençoe cada um de vocês, a sua família toda. Que Deus vos abençoe. Distante da minha terra, que vivo planejando em rever meu chão querido, terra que eu tanto amo. Amigos da mocidade, parentes que deixei lá, nomes que um dia gravei, se ainda existe eu não sei, no tronco de um jatobá.
Irmã Denise, a paz do Senhor, irmã Denise Casagrande. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, seu esposo. Deus abençoe toda a família aí, tá bom? Ali banhava. Nosso irmão Pastor Israel Lua, louvando o Senhor Jesus Cristo, né? Enquanto os pássaros cantam nas florestas, enquanto as árvores podem dar flor, dando aroma e enfeitando a festa da natureza, reino encantador. Glória a Deus, aleluia. Vamos nós se preparar para a leitura da palavra de Deus, meus amados. Deus abençoe a irmã Dulce Maria, Deus abençoe você, minha amada irmã. O Senhor Jesus tem bênção para você, com certeza. A irmã Justina Inês também está aí, já nos acompanhando. Deus abençoe a irmã Inês, o presbítero Marcílio, Deus abençoe. Vamos ler a palavra de Deus então agora, meus amados irmãos. Livro de Marcos, Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. Vamos ler aqui alguns versículos, não vamos ler todo o texto, porque são 20 versículos, né? Então vamos ler aí até um pouquinho. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com correntes o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Vamos para o versículo 19. Jesus, porém, lhe não permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grande coisa o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Amém. Irmã Cacilda Rodrigues, Deus abençoe a irmã Cacilda. Senhor Jesus te dê a vitória, minha irmã Cacilda. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, está aí a palavra de Deus, né? O homem que era endemoniado, e o Senhor Jesus Cristo o transformou em um homem endemoniado, transformando ele em um missionário ganhador de almas. Aleluia! Meus amados, Jesus transforma o impossível em um testemunho vivo. A palavra do Senhor aí, amados irmãos, está falando do homem gadareno. O gadareno era um homem que ninguém conseguia ajudar. Estava dominado por um espírito maligno. Não era um espírito, era espíritos, porque eram muitos. E vivia entre os sepulcros, afastado de todos. Ele não convivia com a sua família, meus amados irmãos. Ele não podia conviver com a família. Por que não, amados irmãos? Porque ele era insuportável, ele brigava, ele xingava, com certeza, porque uma pessoa endemoniada, amados irmãos, é triste. E então, meus queridos, vivia entre os sepulcros, afastado da família, afastado da sociedade. Mas quando Jesus chegou, tudo mudou na vida daquele homem. Tudo muda quando o Senhor Jesus chega, meus amados. O Senhor Jesus é aquele que transforma a vida.
Quando Jesus chega, a coisa muda. Não existe situação tão difícil que Jesus não possa transformar. É isto, meus amados. Não existe situações tão difíceis que Jesus não possa transformar, meus amados. Ele transforma mesmo. O homem estava preso por uma força maior do que ele, de maneira tal que ele vivia entre os sepulcros, diz o versículo 3. Meus amados irmãos, que situação! Uma pessoa deixar o seu lar, preferir morar no sepulcro. Ninguém conseguia prendê-lo com correntes, cadeias. Ele esmiuçava tudo. Era, amados irmãos, um retrato de uma vida sem paz, sem esperança e sem domínio próprio, meus amados. E há pessoas que parecem livres por fora, mas vivem presas pelo pecado, pelos vícios, pelo medo e pelas tristezas. Meus amados irmãos, quantas pessoas estão nesta situação? Você olhando para elas, estão trabalhando, estão lutando, mas, meus amados irmãos, estão presos, acorrentados, sofrendo nas garras de Satanás. Estão presos, amados. Parecem que estão livres, mas vivem presa pelo pecado. Estão presos nos vícios, estão presos no medo, estão presos na tristeza, na angústia. Isto é triste, meus amados. Assim estava aquele homem gadareno. E hoje existe tantas pessoas também que não conseguem conviver com a família, saem de casa, vão embora. Por quê? Porque as perturbações são tantas. Jesus foi ao encontro daquele homem. Jesus atravessou o mar para chegar até ele, meus amados. Antes que o homem procurasse Jesus, Jesus já o havia procurado. Meus amados, não é importante isto? Não é importante nós saber como o Senhor Jesus se importa conosco? Como Jesus se importa tanto, amados? Aquele homem endemoniado nunca tinha buscado a Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele, antes do homem procurar Jesus, Jesus já foi ao encontro daquele homem. Que maravilha nós saber que o nosso Deus se importa com os cansados e oprimidos. O Senhor toma a iniciativa de buscar o perdido. O amor de Cristo alcança quem todos já desistiram. Amados, medite nisto. O Senhor, o amor de Jesus é tão grande, ele alcança aqueles a quem todos já desistiram dele. Meus amados irmãos, com certeza este homem, este gadareno, a família já tinha desistido dele. As autoridades já tinham desistido, porque a Bíblia Sagrada diz que ele já havia sido preso várias vezes. Ele arrebentava as correntes, os grilhões. Nada, ninguém podia fazer nada, porque, amados irmãos, eram muitos demônios lhe oprimindo. Todos já tinham desistido daquele pobre coitado, mas o poder de Jesus vence o poder das trevas. Aleluia! Glórias a Deus! Como é tremendo, como é maravilhoso nós estar servindo este Jesus, amados. O poder dele, o poder de Jesus vence toda a força das trevas, meus amados.
Maravilhoso é este Deus. Os demônios reconheceram a autoridade de Jesus Cristo, meus amados. Os demônios reconheceram que Jesus Cristo é poderoso. Olha, uma única palavra de Cristo foi suficiente para libertar aquele homem. Maravilha, meus amados irmãos. Uma única palavra foi suficiente. O Senhor Jesus Cristo expulsou, repreendeu, e aqueles demônios se calaram. Tremendo, não é, amados? O nome de Jesus continua tendo autoridade sobre todos os males, até ao dia de hoje, meus amados irmãos. O nome de Jesus tem poder. Com o nome de Jesus nós podemos repreender todo o mal, meus amados irmãos. Todos. A transformação daquele homem foi completa, meus queridos, completa. Depois do encontro com Jesus, o homem que vivia nu, vivia no sepulcro, vivia ferindo-se com pedras, ninguém podia se aproximar dele, porque ele era uma fera. Mas depois do encontro com Jesus, o homem foi visto agora assentado. Ele encontrou descanso em Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus, meus amados, que viram ele assentado, quer dizer que ele agora estava descansando perto de Jesus. Viram ele vestido, viram ele transformado, sua dignidade foi restaurada. Amados irmãos, e em mais ainda, em perfeito juízo, a sua mente foi transformada, meus amados irmãos. Maravilha! Glórias a Deus. Hoje nós vemos tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas chorando, cheio de problemas, cheio de angústia, oprimido por Satanás, pessoas que já perderam a sua dignidade, pessoas que não têm valor, que não valem mais nada. Pessoas que estão abandonados, jogados na rua, na sarjeta. Quando alguém olha, desvia desta pessoa. Esta pessoa perdeu a dignidade, ninguém tem mais respeito por ela. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele continua amando esta pessoa. Como este homem gadareno tinha perdido a sua dignidade, ele andava nu. Ele estava, todo mundo dizia, ele perdeu o juízo, é um louco, é um doido. Mas agora, depois do encontro com Jesus Cristo, a sua mente foi transformada, porque agora ele estava em perfeito juízo. Isto quer dizer, amados irmãos, que a verdadeira libertação muda a vida por completa, meus amados. De endemoniado, amados irmãos, de endemoniado sem valor nenhum, a missionário. Veja como o Senhor Jesus Cristo transforma a vida, como Jesus muda, de endemoniado a missionário enviado por Jesus. Quando ele agora liberto, ele disse para o Senhor Jesus: deixa eu te seguir, Jesus, eu quero ir contigo. Mas Jesus Cristo não lhe permitiu. Por quê? Por que Jesus não lhe permitiu que ele fosse seguindo a Jesus? Mas Jesus disse para ele: não, você não vai comigo. Agora você vai para a tua casa,
para os teus, para a tua família, para os teus parentes, aqueles que te desprezaram, aqueles que não te deram nem um pouquinho de valor. Agora vai até eles e anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. É o capítulo 5, verso 19, amados irmãos. Vai para a tua casa, meus queridos irmãos. A família daquele homem conheciam ele como endemoniado, como perturbado, como louco, fora de mente, fora de juízo. Agora Jesus disse: não, tu não vai comigo, vai para tua casa, vai mostrar para eles que você agora é uma nova criatura. E o primeiro campo missionário daquele homem foi a sua própria casa. Sim, amados irmãos, a sua própria casa era para ele ir lá dar o seu testemunho, era para ele voltar para casa mostrar para a família que ele foi transformado, que ele foi liberto. O gadareno passou por essas etapas, 3 etapas, meus amados. Ele era um homem escravizado, um homem oprimido, escravo do pecado, e tornou-se um homem liberto, glórias a Deus. Passou a ser um enviado de Deus. De escravizado passou a liberto, e de liberto passou a ser missionário, enviado por Deus para pregar a palavra. Meus amados irmãos, Jesus continua passando por vidas hoje. Jesus continua, ele ainda liberta, ele ainda restaura, ele ainda envia pessoas para fazer a sua obra, meus amados irmãos. Ele ainda, meus queridos, continua restaurando e enviando pessoas para pregar, para testemunharem da sua graça. Se Cristo transformou o gadareno, também pode transformar a qualquer vida, inclusive a sua, meu querido irmão. Você que está me acompanhando aí através do Facebook, depois vai também, você que vai nos acompanhar no YouTube, o Senhor Jesus Cristo, ele continua fazendo a obra, meus queridos irmãos. É só confiar, é só crer em Jesus. Glórias a Deus. Deus abençoe o irmão pastor Nelson Araújo, irmão Nelson de Araújo acompanhando também. Isabel Mário, Deus abençoe, Isabel Mário, o Senhor Jesus tem bênção para você. Odair da Conceição, meu companheiro, meu amigo Odair, Deus abençoe o Odair da Conceição. Senhor Jesus te abençoe e te dê a bênção e a vitória. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, chegou o momento da oração. Nós vamos orar agora. Você que quer que nós oramos em favor de alguém da sua família, pode marcar aí nos comentários, né, pedir a oração, nós vamos orar. E eu continuo ainda pedindo a oração dos meus irmãos em favor da Fernanda, a jovem senhora Fernanda, que não está nada bem de saúde. Eu quero que vocês apresentem o nome dela agora, tá bom, irmão? E vamos então para a oração da fé.
Senhor meu Deus, neste momento, Papai do céu, nós já estamos orando, pedindo a tua bênção, a tua graça maravilhosa. Oh, meu Deus, Elamanda Ramai, eu estou crendo, Senhor, assim como estou sentindo a tua presença aqui agora. Eu sei, Senhor, que os nossos amados irmãos, aleluia, os nossos amados irmãos também estão sentindo a tua presença, também estão sentindo a tua glória, Senhor. E eu oro por eles, ó Pai. Te apresento nesta oração o irmão Eliseu, a irmã Regina, o pastor Marcos. Senhor, abençoa o Miro Melo, dá vitória para o irmão Miro, lá em Santa Helena, Senhor. O irmão Nelson Fernandes, aqui em Toledo, dê a bênção para a irmã Dulce Maria, Senhor, dê a vitória para ela. A irmã Denise Lautério, estende as mãos e dá a bênção. A irmã Justina Inês, dê a bênção para a irmã Inês, ó Deus, curando, libertando, dando a vitória. O pastor Nelson de Araújo, Senhor, também está orando agora. Aleluia, glória a Deus, glória, glória. Senhor, abençoa o irmão Odair, dá vitória para ele. O irmão Arlindo, dá vitória para o irmão Arlindo, Senhor. Analamasuramandas. Senhor, eu sei que o irmão Arlindo está precisando da bênção. Oh, meu Deus, dê a direção para ele, Senhor. Oh, meu Pai, porque, Senhor, as decisões que ele tem que tomar, ó Pai, ele precisa da tua direção, Senhor, para não dar nenhum passo errado. Dê a vitória para este irmão, Senhor, em nome de Cristo. Senhor, também eu te apresento agora a Fernanda, meu Deus e meu Pai, aleluia. Visita, Senhor, e cura ela. Senhor, ela está ali, ó Pai, no hospital Dr. Campagnolo. Visita ela curando, Senhor. Vai naquele quarto aonde ela está agora e cura ela, Senhor. Liberta, Jesus, os demais irmãos e irmãs que estão precisando da bênção, que estão precisando da vitória. Eu creio, Senhor, que Tu estás curando. Eu creio, Jesus, que Tu estás libertando, porque Tu és o Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus, assim como a minha voz, Senhor, está chegando longe, até onde está esta irmã, este irmão, com este celular acompanhando, com este tablet, com este computador. Meu Deus, vai ao encontro agora, curando, libertando. Meu Deus, aquele que está com ansiedade, aquele que está com síndrome do pânico, Senhor, está atribulado, angustiado. Ah, meu Deus, cura, Jesus. Liberta, Senhor. Eu estou crendo, meu Pai. Eu estou confiando em Ti, Senhor. E Tu não deixa nós decepcionados. Selamando Ramai. Glória a Deus. Tu não deixa nós, Senhor, decepcionados, porque Tu ouve o clamor, porque Tu ouve a oração do pobre necessitado. Aqui estou eu, Senhor, orando, pedindo que a Tua mão esteja estendida agora sobre esta pessoa. Meu Deus e meu Pai, continue abençoando. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até agora, Jesus. Continua abençoando, em nome de Cristo. Glórias a Deus, meus amados irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Beleza? Você que nos acompanhou até agora, meus irmãos. Maravilha, eu fico feliz
saber que vocês estão aí orando juntamente comigo. Divulgue a nossa live, divulgue para alguma pessoa que você conhece que está atribulado, angustiado, não está conseguindo dormir. Anuncia que nós estamos orando e eu creio que o Senhor está abençoando muito. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe os amados irmãos e até amanhã, se Deus quiser. Se nós chegarmos a tempo amanhã, porque nós vamos dar uma saída amanhã, né? Então, mas eu imagino, amados irmãos, que nós vamos poder estar aqui sim às 22 horas para fazer esta live, para orar em seu favor, e Deus com certeza vai estar te abençoando, viu, meus amados irmãos? Então fiquem todos na paz do Senhor.